Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Como começaram a semana útil? Joinha, trazendo com vocês aquela boa energia do final de semana. Ai, que final de semana gostoso, né? Ah, vai. Foi sim. Teve o lado bom do final de semana. Ah, não teve, estimada, eu trabalhei. Você vai ter o seu dia de descanso, não vai? Você vai. Transforme o seu dia de descanso num final de semana. Nem que seja um sábado, um domingo. Transforme esse dia de folga, tá? Transforme o quê? Em uma revitalização da sua energia para você seguir as suas semanas. É assim. Ai, desculpa. Você tem que tomar água, estimada. A estimada tem garrafinha de água pra todo lado, tá, gente? A estimada toma muita água. Ela tem que tomar muita água, né? As medicações me fazem perder muito líquido. Então eu tenho que ficar repondo água. E a vida continua. Estimada está gravando este dia. Sim. Isso tem muita relação com o tema de hoje. Estimada está tentando fazer as gravações durante o dia, porque esse negócio de ser obrigada a gravar só à noite tá atrapalhando todo o meu relógio biológico, né? Mas antes de trazer o tema deste vídeo, vamos para os adendos. Sempre terá os adendos, né? O que é adendo, estimada? São aquelas correções, observações, respostas a perguntas, considerações finais, enfatizações em relação aos últimos vídeos e assim por diante, tá? Eu selecionei algumas perguntas aqui porque todas elas, embora tenham vindo de pessoas diferentes, elas confirmam para mim algo que eu tô repetindo aqui sempre, mas vocês não acreditam em mim, né? Vocês não acreditam em mim, não. Pelo visto, vocês não acreditam em vocês também, né? Porque estimada sempre tá repetindo no quanto potencial vocês têm, em quantas capacidades vocês possuem ainda travadas, principalmente no potencial espiritual de vocês. Vocês não acreditam em mim. E justamente nessas 4 perguntinhas está deixando bem claro para mim que sim, vocês têm uma percepção, uma sensibilidade aguçada, só que vocês não têm consciência do que vocês captam. É como se vocês estivessem me lendo, só que vocês não sabem disso, né? Muita coisa também do que eu falo aqui acaba fazendo muito sentido para vocês, mas vocês não têm consciência disso. É aquela coisa de eu estou ouvindo, eu não estou entendendo nada, mas eu estou absorvendo. No momento certo, você vai compreender, porque está indo tudo para a memória. Quando você precisa daquela informação, ela salta e ela se encaixa no seu momento, sabe? Só que não há consciência disso. E sim, não é fácil mesmo.
ter consciência de absolutamente tudo, né? A nossa mente está condicionada e nós estamos tentando nos curar deste condicionamento. Daí a necessidade da jornada de autoconhecimento. Se autoconhecer é a chave, tá? É uma chave que vai abrir muitas e muitas portas sucessivamente. Então a primeira perguntinha é: como saber se uma pessoa realmente mudou por dentro? Eu vejo muitos vídeos de pessoas falando algo similar ao que você diz de dentro para fora. Como saber se uma pessoa realmente mudou por dentro? O de dentro para fora significa que o que está fora é reflexo do que está dentro. Seja através de ações, atitudes, né? Seja através das suas realizações, tudo que provém de você é reflexo do teu interior. A mudança interior, na verdade, é a cura interior. Isso é um processo contínuo, tá? Ele não acontece assim do dia para a noite, de uma hora para outra e pronto, tô curado. Não. É contínuo, por quê? Porque o tempo todo estamos sujeitos a fatores externos. Estamos no mundo sujeitos às coisas do mundo. Então, eu vou saber, por exemplo, que uma pessoa mudou realmente por dentro num detalhe simples, externo na pessoa. O foco na autoimagem. Uma pessoa que realmente está em contínuo processo de cura, que está continuamente mudando o interior no sentido de aprimorar o seu interior, né? Porque a partir do momento que se entra no caminho da autocura, ela continua. Mesmo que a pessoa pare em determinado momento, ela é sempre chamada de volta para este caminho. Então é um caminho sem volta, o que é bom, né? O único trabalho que se tem para o caminho da autocura é dar o primeiro passo. O que segue depois, você é levado a um processo de cura de si mesmo, né? Então, quando uma pessoa ela é muito focada na própria imagem, ela não teve cura interior, não, tá? Um detalhe bem explícito sobre isso é quando a pessoa faz muito procedimento estético. A pessoa que mudou dentro, que continua mudando dentro, que continua no processo de autocura interior, ela não tem esse foco na própria imagem, porque, consequentemente, ela vai despertar a autoaceitação. E não apenas a autoaceitação, ela vai expandir a sua consciência quanto quem ela é de fato. Então, uma pessoa que faz muito procedimento estético, ela não se aceita como é. Ela põe toda o seu potencial, toda tudo relacionado ao acreditar em si na própria imagem. E a imagem é algo externo, que deve refletir dentro. Então, por exemplo, teve muita gente que já me perguntou se eu fiz plástica. Se eu fiz plástica no nariz. Nunca, eu não faria. Vocês já viram como que é uma cirurgia no nariz, gente?
Eu já levei muitas vezes bolada no nariz, jogando vôlei, né? Já recebi umas cortadas com aquela bola de vôlei no nariz. Ai, que dor, que dor. A sorte é que eu nunca quebrei o nariz, né? É que eu quase não tenho nariz, né? Mas já teve muitas pessoas que perguntaram se eu fiz plástica no nariz. Nunca, jamais. E não faria, nunca. Esse conceito de que para ser bonito tem que sofrer, não tem nada. Você não tem que sofrer, não. Você não nasceu para sofrer, né? Então, por exemplo, o meu nariz, ele é uma herança genética. É, é muito, é muito legal olhar para pessoas da minha família e identificar o meu nariz nelas, porque é uma marca da minha família, né? O nariz. Engraçado que nós temos esse hábito de ficar. É como se o outro fosse espelho, sabe? Nós identificamos partes de nós, tanto na aparência quanto no comportamento, uns nos outros. Porque é um fato, né? Aí, por exemplo, a pessoa, ela não está satisfeita com o próprio nariz, de repente é uma marca genética da sua herança familiar, mas ela não gosta. Ela quer anular aquilo, é um tipo de anulação, essa modificação externa, né? É uma falta de autoaceitação. Também é reflexo de um olhar distorcido com a própria imagem. A pessoa que está continuamente na cor interior, ela se olha no espelho, se ela for mais cheinha, ela vai encarar esse fato, que ela é cheinha. Só que ela vai gostar do que ela vê. Ela vai se achar bonita. A autoestima também é uma cura. Então, ela vai gostar do que vê. Por quê? A autocura, ela vai direto na sua unicidade. A autocura te torna quem você nasceu para ser. Então, você vai se aceitar assim como é, você vai gostar do que você vê e você vai ter consciência do porquê a tua aparência é como é. Muitos fatores contribuem para a nossa aparência, tanto o genético quanto resultados de nossas escolhas cotidianas. Então, falar, todo mundo fala. A fala, ela ultrapassa vários filtros internos. Ela passa pelo superego, pelo ego, pelo animal. A essência é que nunca alcança alguma interferência ou dominância, né? Então, falar que se é isso ou aquilo, muita gente fala. Mas não é o que ela fala, é o que ela manifesta. Uma pessoa que está em mudança, cura interior constante, ela não se rotula, ela não se classifica, tá? Ela não diz eu sou isso, eu sou aquilo, não. Ela simplesmente é. Isso é autenticidade, porque existe também a consciência de que cada um é único. Quando as pessoas elas fazem procedimento estético, por exemplo, na face, elas estão seguindo um padrão onde você vê várias pessoas com os mesmos traços faciais. Isso é condicionamento. Então, o super
foco na própria aparência é uma característica que aponta que uma pessoa ela não se autocurou, ela não mudou interiormente de fato, embora ela fique dizendo que mudou. Falar, a gente fala muita coisa, né? Mas fazer é outros 500. Acho que eu fui claro bastante, né? De toda forma, essas perguntas serão respondidas por e-mail, tá? É que eu achei elas muito relevantes para trazer no vídeo. A outra pergunta é: você é uma mestra? Qual sua real identidade? Eu falo que vocês têm um potencial, vocês têm uma percepção sensorial daquelas, né? A minha real identidade é Shimada, tá? Se eu sou uma mestra, eu não me dou esses rótulos, essas classificações. Uma coisa é fato para mim e para você: seremos eternos aprendizes. Enquanto estivermos vivendo aqui, em qualquer outro plano, sempre estaremos no processo de aprendizado. Então, assim, é irrelevante essas classificações, esses rótulos, né? Mestra, identidade. Aqui é Shimada, tá? Sim, a Shimada mencionou que a jornada de autoconhecimento tem como um dos objetivos fazer que cada um se lembre de quem realmente é, né? A identidade da essência. Shimada não fala da identidade dela, tá bem? E é tudo o que eu tenho para falar sobre isso. Como saber se estou diante de um oraculista ou de uma adivinha? Essa pergunta é mega interessante. Acho que eu já falei alguma coisa sobre isso. O adivinha se você comparou oraculista com adivinha, você está se referindo a cartas de tarô, baralhos, né? O adivinha, nesse contexto, ele apenas lê o significado de cada lâmina, né? A Shimada não se refere a cada carta como carta, lâmina, tá? Então, o adivinha, ele simplesmente memoriza o significado de cada lâmina e reproduz esse significado e usa expressões que você não verá num oraculista de fato. O oraculista de fato, ele não depende necessariamente apenas das lâminas. Pedra funciona, grãos funcionam, cristais funcionam, ossos funcionam, búzios funcionam, runas funcionam, entende? O oraculista, ele tem a mesma capacidade sobre qualquer objeto. Por quê? O oraculista, ele manifesta o dom da profecia. O profeta, ele é muito citado na Bíblia porque ele está presente não apenas entre os pentecostalistas, né? Também está na magia tradicional,
também está na tradição judaica, na tradição do Oriente Médio. Os profetas, eles são os manifestadores do dom da profecia, lembrando que o dom da profecia é um dos 9 carismas ou dons espirituais, né? Então, qual é a diferença de ambos? O dom da profecia, ele tem apenas 3 pilares ou 3 propósitos: edificar, né? Como se fosse te motivar, te elevar, revelar o teu potencial, o teu direcionamento, apontar o teu propósito de vida. Exortar, que seria a orientação como um pai dá a um filho, chamar a atenção sobre algo, atentar o indivíduo para algum tipo de autocorreção. É como levar uma bronca da espiritualidade, né? Mas uma bronca leve, tá? Isso é feito com muita sabedoria. E a consolação. Esses 3 pilares, eles atuam simultaneamente quando o dom da profecia é manifestado. Sabendo-se que o dom da profecia ele é bastante abrangente, tá? Acredito que de todos os dons ele é o mais complexo. Por quê? Porque ele abre-se em várias vertentes de manifestações, né? Aí o que acontece? Um oraculista, sendo profeta, é algo muito incomum no Ocidente, a gente realmente encontrar um profeta de fato, tá? Quando você está diante de um profeta de fato, ele é um manifestador do dom da profecia, portanto, o que ele manifesta é direto da fonte. E quando você recebe a mensagem direto da fonte, até teu corpo sente o impacto, tá? Quando a pessoa fala, nossa, até me arrepiei quando você falou isso. É a mensagem vinda direto da fonte, né? Então, sendo direto da fonte, essa mensagem, ela vai vir igual um verso bíblico que diz que ela vem como uma faca de 2 gumes, né? O que é uma faca de 2 gumes? É a faca ou espada que tem o corte nas 2 laterais. Esta é a faca de 2 gumes, o que significa que ela vai cortar na entrada e na saída. Você vai ouvir, você vai receber a mensagem, ela não vem em vão. Ela é certeira, ela vem no momento exato. Então, o oraculista, ele não depende das lâminas para falar nada para vocês. Entendam que as cartas não falam, são pedaços de papel. Eles são matéria ungidas, consagradas como instrumentos para serem usados para a espiritualidade. A tua energia é colocada nas lâminas, nos oráculos, e há também a energia da espiritualidade ali, porque ela se manifesta através de quem tem o dom. O oraculista, de fato, é o próprio oráculo. Ele é o próprio oráculo.
As lâminas, elas só servem para confirmar. É que nem, por exemplo, assim, toda vez que alguém me pede uma leitura de carta, eu já sei o que é que eu tenho que falar. Vem assim, eu abro a mesa para ter a confirmação. A espiritualidade, ela sempre trabalha com confirmação. Então, para me confirmar que não estou falando de mim, não é uma impressão, não é um achismo, eu abro a mesa para confirmar, porque as lâminas elas funcionam dentro da não casualidade das coisas, do tempo certo de todas as coisas. Quando as lâminas são jogadas, elas não vêm em vão, porque nada é acaso, entende? E aí, o oraculista, ele não vai cometer uma falha que os adivinhas cometem. Por quê? Porque a espiritualidade, quando ela manda, ela garante. O oraculista, o profeta, ele é certeiro no que ele está falando, porque ele não está falando de si. Não é o indivíduo que está falando. Não é o indivíduo que tem essa capacidade, assim, digamos, o escolhido, o especial, o ungido, não. Isso é um dom que vem do papai, que ele colocou em todos, né? Só que nem todos manifestam. Um oraculista jamais irá usar as expressões acho que, parece que, ou talvez, ou pode ser que. Um profeta ou um oraculista não vão usar esses termos. Os adivinhas usam. Por quê? Porque como ele só está repassando o significado de cada lâmina, e ele precisa que esse significado se encaixe naquilo que o consulente precisa, ele vai começar a jogar verde. Essas expressões têm muito de jogar verde. Talvez pode ser que seja um emprego ou um trabalho. Não, quando é o dom da profecia se manifestando, ela vai direto ao ponto. Olha, é no seu relacionamento, olha, é no seu trabalho. Não há equívocos na manifestação da espiritualidade. Então, você vai saber se a diferença, né, do oraculista e o adivinha dessa forma. Fora que, quando é um oraculista, um profeta usado, tomado pela espiritualidade através do dom de profecia, não fica só nisso. Tem esse impacto de dentro para fora. Até teu corpo sente o poder da palavra. Porque o dom da profecia, ele, além de abrir várias vertentes de atuação, ele vem acompanhado de outros dons. Um dom colabora para a manifestação eficiente do outro dom, entende? Então, começou a ouvir, pode ser que seja, mas talvez, eu acho que não é um profeta, não é um oraculista. Porque o oraculista vê antes de abrir a mesa. A mesa aberta apenas confirma o que ele já está vendo. Eu vejo muito isso nas lives do Duque, do canal Sage Question. Ele faz as leituras dele ao vivo, né? É muito interessante. Ele não espera pergunta. Muitas vezes ele já está jogando
as lâminas na mesa porque ele já tá vendo. E aí ele tá falando enquanto tá jogando e a pessoa ainda não fez a pergunta. E quando a pessoa faz a pergunta, bingo, ele já falou. É muito engraçado. É, ele vê antes. Assim que ele sabe quem é a pessoa para quem ele vai fazer a leitura, já vem. Ele joga as lâminas só para confirmar o que ele já está vendo. Isso é o dom da profecia, tá? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal Sage Question para lives ao vivo. Vocês vão achar muito interessante. Ele parece uma faca de dois gumes. Muito bom. A última perguntinha. Você não usa bijuques? Bijuques? Por vaidade, né? Bijuques. Biju? Bijuteria? Shimada não usa biju por vaidade, né? O brinco de hoje. Um trevo. Não. A Shimada não gosta muito de falar de alguns detalhes dela, né? Mas, obviamente, tudo que está dentro se manifesta fora. Isso vai de encontro à resposta da primeira pergunta. Por exemplo, esse anel que eu tô hoje é uma mandala. A mandala, ela tem um significado muito forte para mim em relação ao de dentro para fora. Quando você vai pintar uma mandala, você começa de dentro, do centro para fora, né? Então, as mandalas, elas têm um significado muito forte para mim, e quando eu as desenho, eu estou nesse momento de fluir, de manifestar de dentro para fora. Aí sim, as cores, elas têm um significado porque elas representam alguma coisa. Não é que essa alguma coisa tenha essas cores, né? Que nem o verde do trevo, o verde da cura. É só uma representação. A cura não tem a cor verde. A energia da cura é branca. Tipo, tem todas as cores, né? Então, por exemplo, Shimada não gosta do cabelo arrumadinho, ela deixa eles na liberdade de expressão deles, porque a Shimada acredita que os cabelos são como antenas. É como os pelos dos animais, do bigode dos animais. Os pelos, as penas nas aves, eles atuam no corpo como antenas. Os animais, eles conseguem potencializar os sentidos deles através de penas, de pelos, sabe? São como antenas. O nosso cabelo, os pelos do nosso corpo não é diferente. Deve ser por isso que eu gosto de pessoas com pelo no corpo. Eu acho bonita pessoas com muito pelo no corpo. Por quê? Porque eu já condicionei minha mente a compreender isso. Pelos, cabelos são antenas, pequenas antenas, né? Aí quando a Shimada aprende cabelo, ela aprende também de qualquer jeito, de um modo que oh meu Deus, quem é que tá falando comigo e eu gravando? Quem? Meu filho, mais novo, que adora, ele faz isso de propósito, gente. Que ele gosta de me perturbar. Ele consegue. Eu dou risada. Então, por exemplo, além dos anéis serem um lembrete, é por isso que estão na mão, né?
aonde meus olhos alcançam, eles estão me lembrando o tempo todo, eles têm um significado para mim. Os brincos, por exemplo, eu sou uma pessoa muito atrapalhada para usar determinados brincos, né? Como esse aqui. Ele fica assim, se eu não tomar cuidado, eu enrosco nas coisas, nos lugares assim, e eu tenho medo de rasgar minha orelha, sabe? Uma vez quase aconteceu. Então eu fiquei muito tempo sem usar brinco por causa disso, porque eu sou muito afoita, né? Me mexo muito rápido. Mas os brincos, eu tenho uma coisa com metais, objetos de metal, né? No meu, no meu lugar de prece e meditação, há objetos que representam a terra, a água, o ar e o fogo. Mas há um quinto elemento aqui que é o metal, porque o metal, metal e madeira, né? A madeira também está relacionada à energia da terra, mas ao mesmo tempo, madeira e metal, na minha compreensão, são condutores de energia. Então, esses objetos seriam como um recurso para que a energia tenha um movimento que não ocorra apenas dependendo da minha energia, entende? Então, os metais na orelha, eles são um tipo de... a minha energia é muito potencializada na cabeça. Eu preciso de metal nessa área, não do óculos, né? Ainda mais por causa do formato aqui reto. Eu preciso... É por isso que os brincos da Shimada, eles são tão espalhafatosos, né? Cheio de... que interessante, agora que eu notei. Um trevo também. Eu tenho uma coisa com trevo interessante. Aliás, no meu jardim dá muito trevo. Muito mesmo. Eles ficam grandão assim. É bom para fazer salada, sabia? Então, os metais, eles são usados na orelha para ajudar aqui nessa energia que fica, ela se potencializa muito na área da cabeça. Não é por vaidade mesmo. Aí quando a Shimada fala, vocês têm potencial, vocês têm uma percepção sensorial, vocês têm um potencial espiritual, vocês não acreditam em mim. Porque da onde que vocês tiram essas perguntas? De observar? Não, não é de observar não, tá? Não é de observar essas perguntas, vocês sentem. Hoje em dia não é qualquer pessoa que sente. O sentir está intrinsecamente ligado à intuição. A percepção também está intrinsecamente ligada à intuição. As perguntas de vocês, elas estão muito relacionadas a alguns detalhes sobre mim que eu não falo. Por quê? Porque não precisa, né? Então tá. Qual é... Nossa, foi 40 minutos de vídeo. Desculpa, gente. A chamada tem que ser menos minuciosa? Não. Por quê? Sendo muito direta, há um grande risco de não ser compreendida. E olha que sendo minuciosa, muitas vezes eu não sou, tá? A chamada tem que repetir? Não. Vocês aqui precisam refletir sobre. Isso acontece quando a pessoa tem muito interesse
num assunto, né? Então, o tema deste vídeo é sobre rotina, a necessidade da rotina, né? Como eu falei no começo do vídeo, Shimada tá tentando faz umas 3 semanas, vai fazer 3 semanas, gravar durante o dia. Para quê? Para ela dormir à noite, porque a noite é para dormir. Isso vai ser bem enfatizado em outro vídeo, tá? Mas à noite você tem que dormir, não tem que trabalhar, não tem que estudar, não tem que ter insônia. A insônia, ela tem uma justificativa para existir. Por isso, ela precisa ser tratada. Por quê? Porque você tem que dormir quando o mundo escurece. É por isso que existe dia e noite, sabe? A rotina é extremamente importante para você administrar o teu tempo, você administrar a tua energia vital, essa energia que você sempre está aplicando em tudo que você faz. A energia também do espírito que possibilita o teu movimento, o teu ir, né? A rotina, ela também te ajuda a organizar todas as suas ações ao longo do dia, proporcionando que as suas necessidades básicas elas sejam muito bem atendidas, como acordar, refeição, banho, refeição, água, um breve descanso, refeição, sempre água, né? Mas a água de um modo equilibrado, tá? Não é virar 1 litro de água, não, viu, gente? Aprende a tomar água. Repouso. E aí, este tema está vindo porque, lembra do vídeo anterior? Se você lutar contra a obscuridade externa, você conquista uma obscuridade da tua natureza. Natureza quer dizer no seu estado de espírito e no seu interior. Então, um dos meios de você lutar contra a obscuridade externa não é somente o tema do vídeo anterior. Você é quem deve condicionar a tua mente, não o mundo externo. E é você que tem que controlar, programar a tua rotina, não o mundo externo. Vejam que todos os dias de vocês possuem um centro. O que está nesse centro? O trabalho de vocês. Todo o resto da vida de vocês gira em torno do trabalho de vocês. Era vocês que deveriam estar nesse centro. Toda a rotina de vocês, ela ocorre de modo que favoreça o teu centro, que é o teu trabalho. Todas as suas necessidades só são atendidas com a prioridade ao trabalho. Tem gente que trabalha tanto que dá 1, 2 horas da tarde e ainda não almoçou. Não tá certo isso. 1, 2 horas da tarde é a hora do lanchinho, né? Você tem que comer de 4 a 6 refeições por dia. Onde que você está encaixando isso? Quando você olha para si, quando você se coloca como prioridade, você é o centro do teu universo interior. Mas, Shimada, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, não tenho as coisas, eu não pago as contas, eu não como. Eu concordo totalmente, eu bem sei. Ai de mim, né? Se eu não der meus pulos.
Não é sobre isso. O teu trabalho, ele consome o teu tempo igual energia vital. Além de você usar todo o tempo do teu dia para o teu trabalho consome toda a tua energia. O tempo que você tem para descansar, para se alimentar, para cuidar de você, para ir na academia, para beber a sua água, para interagir com amigos e família, para dar um descanso, uma pausa, para respirar puro. Quanto tempo é em relação ao tempo que você gasta, usa no trabalho? Quanto de energia resta para todas essas coisas depois que você direcionou toda a tua energia para o trabalho? Quem é que determina a tua rotina? Você tem a ilusão que é você e não é, é teu trabalho. Mas, estimada, meu trabalho é importante, sim. Você é mais importante que o teu trabalho. Sem você não tem trabalho, não tem vida, não tem nada, nem saúde. Quando a estimada diz no outro vídeo, é você que tem que condicionar a tua mente, isso tem uma relação direta com ser autêntico, ser você mesmo. Você é a prioridade na tua vida que só você pode viver. O teu trabalho é a sua segunda prioridade. Assim como o papai está acima de todas as coisas, você também está acima de tudo na tua vida. Por quê? Porque você é rei e rainha. Porque é você que domina. A partir do momento que você não tem essa dominância, é o animal que está dominando. Só que é uma ilusão essa dominância do animal. A recompensa dele é a satisfação imediata. Ele se torna, na verdade, uma marionete, um fantoche, um robozinho para uma vontade externa. Por exemplo, o trabalho que explora. Principalmente aqui no Brasil, a lei trabalhista mudou, favorecendo o trabalhador? Parece que não, né? Então, como é que você vai cuidar da tua rotina se é o teu trabalho que está determinando como a tua rotina deve acontecer? Você vai moldar tudo o que você tem que fazer ao longo do seu dia na tua rotina, no modo como você quer que a prioridade seja distribuída. E não o contrário, por exemplo, não é o trabalho que determina como você tem que viver o teu dia, como você tem que fazer as tuas coisas, é você. Você tem que levar a consciência que o teu trabalho tem um horário fixo, por enquanto é assim, você não pode alterar isso. Você pode alterar isso se você mudar de empresa, se você mudar de emprego, se você mudar de ramo, se você mudar de horário, mas por enquanto o que você tem agora é o que você tem agora, ok? Então tá. Eleve para a consciência que o seu horário de trabalho, o seu trabalho, ele consome esse tempo, ele não pode ser modificado agora. Então tá, eu vou adaptar todas as minhas necessidades básicas de modo que elas sejam atendidas e elas sejam como um rio que circula as pedras. As pedras no curso de um rio não são obstáculos. As águas, elas descem
independente de pedra no caminho, independente do teu tempo de trabalho, teu horário de trabalho. Você tem que pensar nas suas necessidades básicas. Elas têm que ser realmente atendidas no horário correto, sendo adaptadas a essa questão do teu horário de trabalho. Vocês conseguem me entender? Eu estou trabalhando. Deu meio-dia, que é o horário do teu almoço. Você vai parar. Não, você não vai pensar, daqui a 10 minutos eu vou, porque é só terminar isso aqui. Não. Se o teu horário de almoço é meio-dia, vá almoçar meio-dia. E se o teu horário de almoço é 1 hora, você vai procurar tomar o teu café da manhã antes do trabalho e vai fazer um lanchezinho leve antes da hora do seu almoço. Você vai tomar água, suco nos intervalos das suas refeições. Você vai dar alguma espreguiçada entre um trabalho que exigiu atenção a longo prazo e outro trabalho que você vai começar. Espreguice-se, respire fundo, vá até a janela, olhe para o céu, olhe as nuvens, olha como está o clima. Dá um suspiro. Tem poluição, tem. Gente, as águas estão contaminadas, o ar está contaminado, graças ao ser humano, né? Você vai deixar de... por causa disso? Não, né? Tudo isso é necessário porque, principalmente para quem vai em direção ao trabalho usando o transporte público, esse trajeto é extremamente desgastante. Você já chega cansado no seu trabalho. Você tem que trabalhar cansado. Quer dizer, quando você termina o seu expediente, você já está mortinho da Silva. Não. É por isso que as pessoas estão cada vez mais doentes. Mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Você não pode se cuidar só no sábado, só no domingo. Você tem que se cuidar o tempo todo. O animal bípede precisa de você cuidando dele. Não é ele que manda no pedaço, é você. Não é o teu trabalho, a tua empresa que determina como é que você deve administrar o teu tempo, os teus afazeres. É você. Você precisa resgatar a dominância da tua vida, que só você pode viver. A tua vida é uma dádiva. Ela não pode ser desperdiçada dessa forma. Você trabalha, teu foco está em trabalho, teu foco está em fatura, teu foco está em comprar, em consumir, em ter. Você desencarna no momento que você não tem como prever, e do que adiantou? Vai ficar tudo aí. Mas o que você vive é verdadeiro. O que é verdadeiro vive para sempre. O que é do mundo físico fica no plano físico. Por favor, por favor, compreendam isso. O teu trabalho não é o centro da tua vida. Você é o centro da tua vida. Você é o centro da tua vida. O seu horário de trabalho, ele tem que estar ajustado às tuas necessidades diárias. Você não pode deixar de se alimentar no horário correto.
por causa do teu trabalho. Você não pode ficar segurando a bexiga, os intestinos, porque você tem que terminar um trabalho. Você não pode ficar com sede, esquecer de beber água por causa do seu trabalho. Estão me entendendo? Você precisa estar bem. Você precisa cuidar da tua saúde. Para quê? Para ter longevidade, para ter energia, para você poder conquistar de fato. De que adianta você alcançar os seus objetivos acabado, desgastado, doente? O que você vai usufruir? Fora que a premissa é: você manda na tua vida. A tua vida só você pode viver. Você tem que administrar o teu tempo de vida, a tua energia vital. Como? Elevando a consciência, quem é que manda? Não é o teu trabalho que determina. Você ir ao banheiro, você parar para beber água, você dá uma espreguiçada, que é um tipo de alongamento, tá? Você relaxar o corpo, você se alimentar, são direitos, não apenas trabalhistas. São natos, o corpo tem que ter tudo isso. Que negócio é esse que você tá segurando para urinar? Você sabe o que acontece quando você fica muito tempo segurando para ir no banheiro fazer xixi? Começa a gerar bactéria na uretra. A partir daí, algumas inflamações, infecções, elas podem surgir. Sentiu vontade? Vá no banheiro. Não pode segurar, gente. O animal bípede não sabe cuidar de si sozinho. Quem tem que cuidar é a essência. É por isso que ela precisa lembrar quem ela é. É por isso que ela precisa ter de volta a dominância. É ela que cuida do animal. A vida é ela que tem que usufruir. O animal é como o melhor amigo que sempre esteve junto com você no pior e no melhor. Ele usufrui junto. É uma parceria. A mais importante das parcerias que você terá na tua vida é de você com você mesmo, ou seja, da essência com o animal. Esse é um dos temas que nós vamos ter essa semana. Para quê? Tudo o que for necessário para contribuir, para que você lembre quem você é, falando numa pergunta que alguém diz: qual a sua real identidade? Qual é a tua real identidade? É essa que está no teu documento de identidade? No teu RG? Na tua carteira de motorista? Essa que é a tua real identidade? Porque a pergunta, ela não queria saber isso, né? Qual é a real identidade da tua essência? Quem é você? Quem é você agora neste momento? Você tem o controle da tua própria vida? Tudo o que você tem para reclamar, todas as queixas, seja de sintomas, sejam emocionais, psicológicas, seja nas suas interações pessoais, tudo o que se manifesta de ruim também é reflexo de como você cuida de você. Não esqueçam, tudo é de dentro para fora, bem ou mal, bom ou ruim, de dentro para fora. Se você cuidar do teu animal, você vai ter saúde, você vai ter longevidade, você vai ter uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida. Agora fica deixando que o teu trabalho determine
Como será a tua rotina? Como você vai se cuidar e quando? Deixa o teu trabalho determinar como você deve viver. Quem tem que escolher isso é você, tá? Reflita sobre a necessidade de rotina. Isso é olhar para si. Isso é se dar prioridade. Isso faz parte da cura interior. A proximidade cada vez maior com a tua dominância. É tipo aquela frase que eu acho muito legal que algumas pessoas usam. Quem manda nessa bagaça aqui sou eu. É ou não é? Você é a essência, né? Deixa a essência se manifestar, por favor. Deixa ela gritar. Quem manda nessa bagaça aqui sou eu. A carruagem vai andar segundo a minha vontade. Porque no teu mundo interior você é Deus. Sim. Você é um manifestador, você é co-criador. É por isso que papai e a espiritualidade respeita as tuas escolhas. Tá entendendo? Entendeu agora? Você é um co-criador na tua realidade. A tua realidade, o modo como você vê, enxerga, interpreta o mundo, é reflexo de quem você é dentro, batendo com a outra pergunta. Como saber se uma pessoa realmente mudou por dentro? Entendeu? Acho que ficou completo agora, né? O porquê da necessidade da tua rotina ser a tua prioridade. Você ser a sua prioridade para que a tua rotina seja a segunda prioridade e o seu trabalho seja a terceira. Porque se você não estiver bem, você não consegue trabalhar. Você vai trabalhar sofrendo, rastejando, sentindo dor. Para, tá? E o autocuidado? Para. Hora de parar e pensar. Para terminar, eu vou dar um ótimo exemplo de reflexo fora do que está dentro. Aliás, a mensagem do vídeo da mensagem da semana fala muito disso, do de dentro para fora, né? A Shimada, quando ela está passando por um processo em que alguma coisa dentro dela está passando por uma mudança, ela reflete isso por fora de um modo literal, porque fora tem que se ajustar ao que está dentro. Então, o que Shimada faz? Ela começa a revirar a casa dela todinha, ela reorganiza, ela começa a jogar coisa fora. Ela muda tudo. Entendeu? Por quê? Porque dentro dela está acontecendo isso. É uma consequência. Eu não decido, eu vou mudar isso aqui porque eu não gostei, não tá legal. Não. Eu só me dou conta quando minha casa já tá de perna para cima e eu tô tirando tudo do lugar. Aí eu paro, penso e eu sinto dentro de mim. Aí eu localizo, tá acontecendo uma mudança dentro de mim. As pessoas que têm a mania de ficar mudando os móveis de lugar, elas estão refletindo a ânsia por mudança. Seja uma mudança externa ou o reflexo de uma mudança interna, tá? É de dentro para fora. Entenderam? Fazendo bom uso, né, do dom da profecia, exortar, edificar e consolar. É isso que eu tô fazendo hoje. Eu vou pegar no pé de vocês para vocês se cuidarem. É para vocês se cuidarem. Eu sinto as energias.
Vocês pensam, quando Shimada fala que ela sente as energias, não é tipo os oraculistas não, tá? Boa parte das pessoas, elas estão em total desequilíbrio, fora do eixo completamente. É, o relógio biológico, que é o círculo circadiano, ele precisa estar bem ajustado. Eles estão tão preocupados com o relógio do apocalipse. E o seu relógio biológico está uma zona. Não, o apocalipse não é mais importante que você. O primeiro dom que você recebeu foi a vida. O que você está fazendo com a tua vida? Sendo que vai haver um dia que você vai ter que dar satisfação do que você fez com a tua vida. Sem esquecer que a vida que te permite ser essa pessoa viva é a centelha divina. Ou seja, um fragmento de papai mora em você. É por isso que você é templo do papai. Tá entendendo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. O quanto que você ama ele? Ele tá dentro de você. Opa! Entende? Vou pegar no pé de vocês, hein? Vou pegar no pé de vocês. Eu nem venho mais assistir o vídeo, tá? Não vem. Faça uma busca sobre o círculo azul ou globo azul, tá? Não precisa vir no meu canal, não precisa se inscrever, não precisa assistir o vídeo. Eu não preciso nem conhecer ninguém. Faça uma busca do globo azul, o ritual do globo azul. Eu vou pegar no pé de vocês. Eu quero cura, eu quero sucesso, eu quero vida plena para vocês. Eu tô pedindo demais? Sabe qual é o pior problema? Nem eu, nem ninguém pode dar nada disso para você, só você. É escolha tua, é movimento teu na vida que só você pode viver, tá? Então tá. Espero que vocês tenham compreendido perfeitamente. O resumão de tudo isso é amor próprio. Isso é amor próprio, tá? Amem-se. Cuide-se. Quando você ama alguém, você não quer cuidar? Então, por que você não se cuida? Você não se ama? Vamos mudar isso? Ou. Vamos, né? Então tá. Shimada vai ficar de olho, tá? É pra se cuidar. Então tá. Eu tô falando sério, gente. Eu vou ficar de olho em vocês. Eu tenho como. Eu, papai, espiritualidade, nós precisamos que vocês fiquem bem. Nós queremos que vocês fiquem bem. Então vocês vão ficar. Simples assim. Pensem que é como a mamãe fala com seus filhos. Tudo que a mamãe faz é para que os filhos fiquem bem. Faz de conta que nesse momento baixou a mamãe aqui. E nem adianta falar, não é a mamãe. Eu sou a mamãe. Me ouçam. Cuidem-se. Cuide-se bem. Eu quero te ver com saúde. Cuide-se bem. Cuide-se bem. Eu vou deixar essa música para vocês na descrição do vídeo. Guilherme Arantes. Pra nunca perder este riso largo. E
essa simpatia estampada no rosto. Ainda bem que eu cantei no final do vídeo, né? Até o próximo vídeo. Beijos na alma. Se cuidem.